Capítulo 2. A surpresa de Matthew Cuthbert. Matthew Cuthbert e a égua Lazan cavalgaram confortavelmente durante 8 milhas até Bright River. Era um caminho encantador, avançando entre acolhedoras fazendas, volta e meia passando por perfumadas florestas de pinheiros ou vales, onde pendiam nos galhos delicadas flores de ameixas silvestres. Havia um aroma doce no ar, vindo dos muitos pomares de maçãs, e as pastagens íngremes no horizonte tinham uma névoa perolada e púrpura, enquanto os passarinhos cantavam como se fosse o único dia de verão de todo o ano. Matthew aproveitava o percurso à sua própria maneira, exceto em alguns momentos, quando encontrava mulheres na estrada e tinha que acenar para elas, pois na ilha do Príncipe Edward deve-se cumprimentar a todos que se encontram na estrada, conhecendo-os ou não. Matthew temia a todas as mulheres, exceto Marilla e a Sra. Lynde. Ele tinha a incômoda sensação de que essas misteriosas criaturas estavam secretamente rindo dele. Ele podia ter alguma razão em pensar assim, pois era uma pessoa de aparência estranha, com a figura desajeitada e longos cabelos grisalhos que tocavam o início de seu ombro, e uma barba cheia, castanha clara, que usava desde os 20 anos. De fato, sua aparência não havia sofrido muitas mudanças dos 20 aos 60. Somente lhe haviam aumentado os cabelos grisalhos. Quando Matthew chegou a Bright River, não havia nenhum sinal do trem. Ele pensou que estava muito adiantado. Então, apeou do cavalo no pequeno jardim do hotel e caminhou até a estação. A longa plataforma estava quase deserta. A única criatura à vista era uma menina sentada numa pilha de telhas lá no extremo final. Mal sabendo que era uma menina, passou rapidamente por ela, tão ligeiro quanto pôde, sem ao menos olhar. Se tivesse olhado, dificilmente teria falhado em perceber a expressão tensa e rígida de sua atitude e a expectativa. Ela estava sentada lá, esperando por algo ou alguém, e visto que sentar e esperar eram as únicas coisas a fazer naquele momento, ela sentou-se e esperou com toda a sua força. Matthew encontrou o oficial da estação trancando a bilheteria para ir jantar em casa e perguntou-lhe se o trem das 5h30 ainda demoraria. Trem das 5h30 já chegou, já se foi. Meia hora atrás, respondeu o oficial com seriedade. Mas há uma passageira que foi deixada aí para você, uma menininha. Ela está sentada lá naquelas telhas. Perguntei a ela se queria se sentar na sala de espera das senhoras, mas me informou seriamente que preferia ficar do lado de fora. Existe mais escopo para a imaginação? Disse. Era uma figura, eu deveria dizer. Eu não estou esperando uma menina, disse Matthew pasmado. Vim para buscar um menino. Ele deveria estar aqui. A senhora Alexandre Spencer estava trazendo-o de Nova Escócia para nós. O oficial da estação assobiou. Aposto que aconteceu algum engano. Senhorita Spencer desceu do trem com aquela menina e me deixou tomando conta dela. Disse que você e a sua irmã estavam adotando-a de um orfanato e que logo estariam aqui para buscá-la. Isto é tudo que eu sei, e não tenho nenhum outro órfão escondido aqui para as redondezas. Eu não entendo, balbuciou Matthew debilmente, desejando que Marilla estivesse ali para lidar com a situação. Bem, seria melhor perguntar à menina, disse o oficial cuidadosamente, e ouso dizer que ela saberá explicar. Ela tem uma língua própria, isto é certo. Talvez eles estivessem sem nenhum menino do tipo que vocês queriam. O oficial caminhou alegremente para longe, estando já com fome, e o pobre Matthew já deixado para fazer aquilo que era para ele mais difícil do que barbear um leão em sua caverna. Caminhar até uma menina estranha, uma órfã, e perguntar-lhe por que ela não era um menino. Matthew suspirou em sua alma enquanto dava volta, e foi em direção a ela, arrastando os pés vagarosamente na plataforma. A menina esteve observando-o desde que ele passara por ela, e seu olhar estava sobre ele agora. Matthew não estava olhando para ela, e mesmo que o tivesse feito, não teria visto como ela era. Mas um observador comum teria visto o seguinte: uma criança de mais ou menos 11 anos, trajando um vestido cinza amarelado de chita, muito curto, apertado e feio. Ela usava um chapéu marrom e desbotado, e debaixo deste, estendendo-se pelas costas,
estavam 2 tranças de um cabelo espesso e decididamente ruivo. Seu rosto era pequeno, branco e magro, e também muito sardento. A boca era grande, e os olhos também, e pareciam ser verdes, sob um tipo de luz e humor, e cinza em outros. Até agora é o que veria o observador comum. Um bom observador poderia ter visto que o queixo era pontudo, pronunciado, os olhos grandes eram cheios de espírito e vivacidade, a boca tinha lábios finos e expressivos e a testa era larga e ampla. Resumindo, nosso extraordinário observador perspicaz concluiria que nenhuma alma comum habitava o corpo desta desgarrada menina mulher a quem Matthew Cuthbert estava temendo tão ridiculamente. Entretanto, Matthew foi poupado do martírio de ter que falar em primeiro, pois quando percebeu que ele estava vindo, a menina se levantou, agarrando a calça da velha bolsa de tecido. A menina levantou-se, agarrando-se à alça da velha bolsa de tecido com uma mãozinha, enquanto estendia a outra para cumprimentá-lo. Suponho que seja o Sr. Matthew Cuthbert, de Green Gables, ela disse numa voz doce e peculiarmente distinta. Estou muito contente em vê-lo. Estava começando a ficar com medo de que o senhor não viesse para me buscar, e já imaginava todas as coisas que poderiam ter acontecido para impedi-lo. Já tinha decidido que, se o senhor não viesse essa noite, eu desceria até aquela grande cerejeira na curva e passaria a noite lá em cima. Eu não teria nem um pouco de medo. Seria adorável dormir em uma cerejeira silvestre toda florida, vestida de branco sob a luz do luar, não acha? Eu poderia imaginar que estava morando em uma casa com paredes de mármore, não poderia? E eu estava certa de que o senhor viria me buscar pela manhã, caso não viesse hoje à noite. Matthew segurou a mãozinha magra na sua, desajeitadamente. Então, naquele momento, decidiu o que fazer. Ele não poderia dizer àquela criança de olhos brilhantes que tudo havia sido um erro. Ele a levaria para casa e deixaria Mariela fazer isso. Ela não poderia ser deixada em Bright River de qualquer modo, não importando qual havia sido o erro. Então todas as perguntas e explicações seriam adiantadas até ele estar seguro de volta em Green Gables. Desculpe pelo meu atraso, ele respondeu timidamente. Vamos, o cavalo está ali no pátio. Dê-me sua mala. Oh, eu posso carregá-la, respondeu a criança alegremente. Não está pesada. Eu carrego todos os meus tesouros terrenos aqui. Mas não está pesada. E se não segurá-la de uma certa maneira, a alça cairá. Então, melhor que eu fique com ela, pois já tenho jeitinho. É uma bolsa de pano extremamente velha. Oh, eu estou muito contente que tenha vindo, mesmo que tivesse sido bom dormir numa cerejeira. Nós temos uma longa viagem, não teremos? Sr. Spencer disse que eram 8 milhas. Estou contente, porque amo andar de charrete. Oh, é tão maravilhoso que eu vá viver com vocês e pertencer a vocês. Eu nunca tive ninguém, nunquinha, mas o orfanato foi o pior. Fiquei morando lá somente por 4 meses, mas foi o suficiente. Talvez seja difícil para o senhor entender como é, sendo que nunca foi um órfão no orfanato. É pior do que qualquer coisa que poderia imaginar. Sr. Spencer disse que é cruel da minha parte falar desse jeito, mas eu não pretendia ser má. É tão fácil ser perverso mesmo sem saber, não é? Elas eram boas, sabe? As pessoas do orfanato. Mas existe tão pouco escopo para a imaginação no orfanato. Bem, a não ser pelos outros órfãos. Era bem interessante imaginar coisas sobre eles. Fantasiar que talvez a menina que senta ao meu lado fosse a filha legítima de um conde, roubada de seus pais em sua infância por uma babá cruel, que morreu antes de poder confessar. Eu costumava ficar acordada durante as noites e inventar coisas como estas, pois não tinha tempo durante o dia. Creio que seja este o motivo de eu ser tão magrinha. Eu sou assustadoramente magra, não sou? Não tenho muita carne nos meus ossos. Eu amo imaginar que sou bonita e gordinha, com covinhas no cotovelo. Com isso, a companheira de Matthew parou de falar, em parte por já estar sem fôlego, e em parte porque havia chegado a carroça. Ela não disse mais nenhuma palavra até deixarem um vilarejo e dirigirem por uma encosta íngreme. A parte da estrada, a qual fora cavada tão profundamente no solo macio que a margem estava muitos pés acima de suas cabeças, bordada por cerejeiras silvestres em flor e pequenas bétulas brancas. A menina levantou a mão e arrancou um ramo de flor de ameixeira que raspava do lado da carroça. Não são lindas? Está vendo aquela árvore encostada na margem, toda branca e rendada? Em que ela faz o senhor pensar? Ela perguntou.
Bem, eu não sei, respondeu Matthew. Ora, uma noiva, é claro, toda de branco com um adorável véu enevoado. Eu nunca vi uma, mas posso imaginar como ela se pareceria. Eu mesma nunca almejei ser uma noiva. Sou tão sem graça, ninguém jamais vai querer se casar comigo, a não ser que seja um missionário estrangeiro. Suponho que o missionário não tenha tão altas aspirações, mas espero que algum dia eu possa ter um vestido branco. Este é, para mim, o mais alto ideal de alegria terrena. Eu simplesmente amo roupas bonitas. E nunca tive um vestido bonito em toda a minha vida. Pelo menos que eu me lembre. Mas é claro que existem coisas muito mais importantes para se almejar, não é mesmo? E então posso imaginar que estou vestida lindamente. Esta manhã, quando fui embora do orfanato, senti-me tão envergonhada de usar este vestido de chita velho e horrendo. Todos os órfãos têm de usá-lo, sabe? No inverno passado, um mercador em Hopton doou 300 jardas de chita para o orfanato. Algumas pessoas disseram que ele fez isso por não ter conseguido vender o tecido, mas eu prefiro pensar que ele fez isso porque tem um coração gentil. O senhor não pensaria isso? Quando entramos no trem, eu senti que todas as pessoas estivessem olhando para mim, sentindo pena. Mas então a minha imaginação começou a trabalhar, e eu fantasiei que estava usando o mais lindo vestido de seda azul pálido. Porque quando se está imaginando, sempre se pode imaginar algo que vale a pena. E um grande chapéu todo florido com plumas balançando, e um relógio de ouro, luvas de pelica e botas. Alegrei-me na hora, e aproveitei minha viagem até a ilha com toda a minha vontade. Não fiquei nem um pouco enjoada quando estávamos no barco. Nem a senhora Spencer, embora ela geralmente enjoe. Ela disse que nem teve tempo de ficar enjoada, cuidando para que eu não caísse para fora do barco. Falou que nunca viu alguém que fosse mais inquieta do que eu. Mas se isso a impediu de enjoar, então foi uma bênção eu ter perambulado, não foi? Eu queria ver tudo o que havia para ser visto naquele barco, pois não sei quando terei outra oportunidade. Oh, tem muito mais cerejeiras florescendo. Esta ilha é a parte mais florida do mundo. Eu simplesmente já amo este lugar e estou tão feliz que irei viver aqui. Sempre ouvi falar que a ilha do Príncipe Edward era o lugar mais bonito de todos e costumava sonhar que morava aqui, mas nunca pude imaginar que viria de verdade. É tão agradável quando os sonhos se tornam realidade, não é? Mas aquelas estradas vermelhas são tão engraçadas. Quando entramos no trem em Charlottetown e começamos a passar rapidamente pelas sendas vermelhas, perguntei à Sra. Spencer o que fez com que elas ficassem vermelhas. Ela me respondeu que não sabia e que, pelo amor de Deus, que não fizesse mais pergunta nenhuma, pois eu já devia ter lhe feito 1000 perguntas. Suponho que eu fiz mesmo. Mas como descobrir as coisas se não fizer perguntas? E o que faz as estradas ficarem vermelhas? Ora, eu não sei, disse Matthew. Bom, aí está uma coisa para esclarecer algum dia. Não é esplêndido pensar em todas as coisas que existem para serem descobertas? Isso me faz sentir alegria em estar viva. É um mundo tão interessante. Não seria metade interessante se soubesse tudo, sobre todas as coisas, seria? Não haveria nenhum escopo para a imaginação, então, haveria? Mas eu estou falando demais. As pessoas sempre estão me dizendo que sim. O senhor preferiria que eu não falasse? Se disser que sim, eu irei parar. Eu posso parar quando eu decido fazê-lo, ainda que seja difícil. Para sua própria surpresa, Matthew estava se divertindo. Tal qual a maioria dos sujeitos calados, ele gostava de pessoas loquazes, quando estavam dispostas a conduzir a conversa por si mesmas, e não esperavam que ele contribuísse a toda hora. Mas nunca imaginou que iria gostar da companhia de uma menininha. As mulheres eram conscientemente más, mas as meninas eram muito piores. Ele detestava o modo que elas tinham de passar timidamente por ele, olhando de soslaio, como se suspeitassem que ele fosse engoli-las em uma única bocada, se elas se aventurassem a dizer alguma palavra. Esse era o tipo de menina bem criada de Avonlea. Mas essa bruxinha sardenta era diferente. E apesar de achar difícil para a sua inteligência mais lenta acompanhar a mente brilhante da garotinha, ele concluiu que, meio que gostava de sua conversação. Então disse acanhado como sempre. Oh, pode falar o tanto que quiser, eu não me importo. Oh, estou tão feliz, eu sei que o senhor e eu vamos nos dar muito bem. É um alívio falar quando se deseja, e não ter de ouvir alguém dizer que as crianças deveriam ser vistas, não ouvidas. Se me disseram isso, já me disseram isso 1 milhão de vezes.
E as pessoas riem de mim porque eu utilizo palavras grandes. Mas se a pessoa tem grandes ideias, tem de usar grandes palavras para expressá-las, não tem? Bem, me parece razoável, disse Matthew. Sr. Spencer falou que minha língua deveria estar presa no meio. Mas não está. Está firmemente presa pelas extremidades. E ela falou também que a sua casa se chama Green Gables. Eu perguntei a ela tudo sobre o lugar e soube que tem árvores por toda a volta. Fiquei mais contente do que nunca. Eu simplesmente amo árvores. E não tinha nem sequer uma ao redor do orfanato. Somente umas pobrezinhas bem pequenininhas em frente, dentro de umas grandezinhas pintadas de branco. Gradezinhas pintadas de branco. Aquelas arvorezinhas pareciam órfãs também. Olhar para elas normalmente me dava vontade de chorar. Eu costumava dizer-lhes: "Oh, pobres coisinhas, se estivessem lá numa grande floresta como as outras árvores em torno de vocês, e musgos e campânulas crescendo sobre suas raízes, pássaros cantando em seus galhos e um riacho muito longe, vocês poderiam crescer, não poderiam? Mas não podem onde estão. Eu sei exatamente como se sentem arvorezinhas. Senti-me mal ao deixá-las para trás hoje. A gente fica tão apegado a essas coisas assim, não fica? Existe algum riacho perto de Green Gables? Esqueci de perguntar isso à Sra. Spencer. Ora, sim, tem um lago ao lado da casa. Fantástico! Sempre foi um dos meus sonhos morar perto de um rio. No entanto, nunca imaginei que isso aconteceria. Nem sempre os sonhos se tornam realidade, não é? Não seria maravilhoso se eles se realizassem? Mas neste momento estou quase perfeitamente feliz. Não posso me sentir totalmente feliz porque, bem, que nome o senhor daria para essa cor aqui? Ela puxou uma de suas longas tranças lustrosas por cima do ombro estreito e segurou-a na frente dos olhos de Matthew. Ele não estava acostumado a pensar sobre a matiz dos cabelos das mulheres, mas neste caso não poderia haver muita dúvida. É ruivo, não é? Disse ele. A menina deixou a trança cair nas costas com um suspiro que parecia vir do fundo de sua alma e exalar todas as tristezas das eras do mundo. Sim, é ruivo, respondeu resignada. Agora entende por que não posso ser perfeitamente feliz? Ninguém que tem o cabelo ruivo pode. Não me importo muito com as outras coisas. As sardas, olhos verdes, a minha magreza. Eu posso me imaginar sem todos eles. Posso imaginar que tenho uma pele rosada e adorável, olhos cor de violeta, bem brilhantes. Mas não consigo me imaginar sem esse cabelo ruivo. Faço sempre o meu melhor, penso comigo mesma. Agora meu cabelo é preto radiante, negro como as asas de um corvo. Mas todo o tempo eu sei que ele é só este ruivo, sem atrativos. Isso me corta o coração. Essa será a minha tristeza por toda a vida. Li sobre uma menina uma vez em um romance que tinha uma tristeza eterna, mas não era por causa do seu cabelo. Suas madeixas eram loiras como ouro puro, com cachos que definiam as suas lindas frontes de alabastro. E o que isso significa? Eu nunca pude entender. Pode me dizer? Ora, eu temo que não, disse Matthew, que já estava ficando um pouco tonto. Sentiu-se como uma vez em sua impetuosa juventude, quando outro menino tinha convencido-o a subir num carrossel em um piquenique. Bem, o que quer que seja, deve ser algo bom, porque ela era divinamente bonita. Já imaginou como uma pessoa deve se sentir sendo divinamente bonita? Ah, não, nunca, confessou Matthew ingenuamente. Eu sim, frequentemente. O que o senhor preferia ser se pudesse escolher? Divinamente bonito, impressionantemente inteligente ou angelicalmente bom? Bem, eu realmente não sei. Nem eu. Eu nunca consigo decidir. Mas isso não faz muita diferença, porque não parece que eu serei qualquer um deles algum dia. Certamente nunca serei angelicalmente boa. Sr. Spencer disse. Oh, Sr. Cuthbert. Oh, Sr. Cuthbert. Oh, Sr. Cuthbert. Não foi isso que o Sr. Spencer disse. Nem a menina tinha caído da carroça, nem Matthew tinha feito nada de surpreendente. Eles tinham simplesmente dobrado a curva da estrada e se encontravam na avenida. A avenida, assim chamada pelo povo de Newbridge, era um trecho da estrada de 4 ou 5 centenas de metros de comprimento, com enormes macieiras completamente arqueadas cobrindo-o pelo caminho, plantadas anos atrás por um velho fazendeiro excêntrico. Um longo manto de flores de perfume glacial estava suspenso. Abaixo dos ramos, o ar era cheio de uma penumbra lilás e à frente havia o vislumbre do pôr do sol.
O céu estava como que pintado e brilhava feito uma grande janela rosada no final da nave de uma catedral. A beleza do lugar pareceu ter deixado a criança sem fala. Recostou-se na carroça, as mãozinhas entrelaçadas à sua frente, sua extasiada face olhando para o branco esplendor acima. Mesmo quando já haviam passado e estavam descendo a longa ladeira até Newbridge, ela não se moveu nem falou mais. Ainda com o rosto encantado, olhava para o pôr do sol à frente, com os olhos de quem teve visões marchando esplendidamente através daquele chão brilhante. Ainda em silêncio, cruzaram a movimentada cidadezinha chamada Newbridge, onde cães latiam para eles, menininhos assobiavam e os rostos curiosos pareciam nas janelas. Já tinham viajado mais de 3 milhas e a criança ainda não falava. Era evidente que ela podia ficar em silêncio tão energicamente quanto podia falar. Acredito que você esteja bastante cansada e faminta, Matthew ousou falar. Enfim, considerando estas suas únicas razões, as quais ela podia pensar em explicar sua longa visita ao mundo do silêncio. Mas não estamos longe, agora somente mais 1 milha. Ela saiu de seu devaneio com um profundo suspiro e olhou para ele com o olhar sonhador de uma alma fascinada que esteve muito longe conduzida pelas estrelas. Oh, Sr. Cuthbert, aquele lugar por onde passamos, o lugar todo branco, o que era? Ela sussurrou. Ah, bem, você deve estar se referindo à avenida, disse Matthew, depois de uns minutos de profunda reflexão. É, um lugar bonito. Bonito? Oh, bonito não me parece a palavra certa a ser utilizada. Nem lindo tampouco. Elas não vão longe o bastante. Oh, era maravilhoso, maravilhoso! É a primeira coisa que já vi, que não pode ser melhorada com a imaginação. Simplesmente me satisfaz aqui. Ela colocou uma mão no peito. Faz sentir uma dor estranha e engraçada, mas ainda assim prazerosa. O senhor já sentiu uma dor assim, Sr. Cuthbert? Bem, eu não consigo me lembrar se já tive. Eu sinto muitas vezes, todas as vezes que vejo alguma coisa que seja magnificamente bonita. Mas as pessoas não deveriam chamar aquele lugar adorável de avenida. Não tem sentido um nome como este. Deveriam chamá-lo... Deixe-me ver. Caminho Branco de Deleites. Não é um ótimo nome imaginário? Quando eu não gosto do nome de alguma coisa ou pessoa, sempre imagino um novo e sempre penso neles desta forma. Havia uma garota no orfanato cujo nome era Hepzibah Jenkins, mas eu sempre a imaginei como Rosália de Vere. Outras pessoas podem chamar aquele lugar de avenida, mas eu sempre direi Caminho Branco de Deleites. Temos mesmo somente 1 milha antes de chegar a casa e estou feliz e triste ao mesmo tempo. Chateada porque a viagem tem sido tão agradável e eu sempre fico desanimada quando as coisas boas terminam. Alguma coisa muito melhor pode vir depois, mas nunca terei certeza. E comigo, frequentemente acontece de não ser agradável. Pelo menos tem sido assim a minha experiência. Mas estou feliz de pensar em chegar a casa. Veja, eu nunca tive um lar de verdade, desde que me lembro. Sinto aquela dor gostosa de novo, só de pensar em realmente chegar a um lar verdadeiro. Oh, aquilo não é lindo? Eles tinham chegado ao topo de uma colina. Abaixo havia uma lagoa tão extensa e sinuosa que quase parecia um rio. Era dividida ao meio por uma ponte que se estendia dali até a sua extremidade inferior, onde um cinturão de dunas de areia corâmbar circulava o Golfo Azul, escuro mais além. A água tinha a glória de tons variáveis. As mais espirituais sombras cor de açafrão, rosa e verde fluido, com outras cores efusivas para as quais nunca foram inventados nomes. Além da ponte, a lagoa corria até onde começavam os sulcos bordados de pinheiros e bordos e estendia toda a escuridão translúcida de suas sombras vacilantes. Aqui e ali uma ameixeira silvestre debruçava-se sobre a orla. Como uma menina vestida de branco na ponta dos pés para ver seu próprio reflexo. Do pântano até a nascente da lagoa vinha o claro e pesarosamente doce lamento dos sapos. Havia ali uma pequena casa cinza assomando em torno do pomar de maçãs em uma ladeira mais ao longe, e apesar de não estar totalmente escuro, uma luz cintilava de uma das janelas. Esta é a Barry's Pond, disse Matthew. Oh, não gosto deste nome também. Eu chamarei... Deixe-me ver. A Lagoa das Águas Brilhantes. Sim, este é o nome certo. Eu sei por causa do arrepio.
Quando chego ao nome que serve exatamente, sinto um calafrio. Alguma coisa já lhe causou arrepios? Matthew pensou por um instante. Ora, bem, sempre sinto um arrepio ao ver aquelas larvas brancas feias cavando na horta de pepinos. Eu odeio olhar para elas. Oh, não, creio que seja o mesmo tipo de arrepio. Acha que pode ser? Não parece existir muita conexão entre as larvas e as lagoas de águas brilhantes, parece? Mas por que as pessoas chamam-nos de Barry's Pond? Acredito que seja porque o Sr. Barry mora ali, naquela casa. Chama-se Orchard Slope. Não se pode, por causa daquele grande arbusto atrás da casa, poderíamos ver Green Gables, mas temos que passar por cima da ponte e dar a volta pela estrada. Por isso é quase meia milha mais distante. Sr. Barry tem alguma filha pequena? Bem, não tão pequena assim, mais ou menos no meu tamanho. Ele tem uma em torno de uns 11 anos. O nome dela é Diana. Oh, que nome mais perfeitamente adorável! Ora bem, eu não sei. A mim parece que tem algo de horrivelmente pagão neste nome. Eu gosto mais de Jane ou Mary, ou algum nome sensato como estes. Mas quando Diana nasceu, havia um professor hospedado por lá, e eles lhe deram o direito de escolher o nome da menina, e ele a chamou Diana. Eu queria que tivesse um professor como este por perto quando eu nasci. Oh, aqui estamos na ponte. Fecharei meus olhos bem apertado. Sempre tive medo de passar sobre pontes. Não posso evitar imaginar que talvez, quando chegarmos justamente ao meio, ela irá se dobrar como uma navalha e nos beliscar. Então eu fecho meus olhos, mas sempre tenho que abri-los quando penso que estamos chegando na metade, porque sabe, se a ponte se quebrasse mesmo, eu gostaria de vê-la quebrando. Que estrondo engraçado! Eu sempre gosto da parte do estrondo, não é? Esplêndido ter tantas coisas no mundo para se gostar. Ufa, passamos. Agora olharei para trás. Boa noite, querida lagoa das águas brilhantes. Eu sempre digo boa noite para as coisas que eu amo, assim como faria para as pessoas. Acho que elas gostam disso. É como se a água estivesse sorrindo para mim. Quando tinham se dirigido à colina mais adiante e dobrado em uma curva, Matthew disse: Estamos bem perto da casa agora. Green Gables estará lá. Oh, não me diga! Ela o interrompeu, quase sem fôlego, segurando o braço parcialmente levantado de Matthew e fechando os olhos para não ver o seu gesto. Deixe-me adivinhar. Certamente irei acertar. Ela abriu os olhos e olhou em torno de si. Eles estavam no topo da colina. O sol já tinha se posto há algum tempo, mas a paisagem ainda estava clara sob a suave luz do entardecer. A oeste, o pináculo de uma igreja escura se erguia contra o céu cor de calêndula. Abaixo existia um pequeno vale, e mais além, uma longa ladeira moderadamente íngreme, com casários de fazenda espalhados e bem arranjados ao longo da encosta. De um para o outro, os olhos da criança moviam-se rapidamente, ansiosos e desejosos. Enfim, se demoraram em uma direção, à esquerda, bem afastada da estrada, vagamente branca, com árvores floridas ao entardecer. Acima, ao sudoeste, uma grande estrela límpida estava brilhando no céu imaculado como uma lâmpada de orientação e promessa. É lá, não é? Perguntou ela, apontando. Satisfeito, Matthew bateu os arreios de leve nas costas da égua. Bem, eu acho que adivinhou, mas imagino que a Sra. Spencer descreveu para você. Então já sabia. Não, ela não me falou, não é mesmo? Ela falou somente sobre os outros lugares. Eu não tinha nenhuma ideia real de como poderia ser, mas tão logo olhei para lá, senti que era casa. Oh, parece um sonho. Sabe, meu braço deve estar todo roxo, do cotovelo até o ombro, porque eu me belisquei muitas vezes hoje. A todo momento um terrível sentimento vinha sobre mim e eu ficava com tanto medo de que tudo fosse um sonho, então eu beliscava para ver se era real. Até que, de repente, lembrei que, mesmo supondo que tudo pudesse ser um sonho, seria melhor continuar sonhando tanto quanto eu pudesse. Então parei de me beliscar. Mas isto é real e estamos quase perto da casa. Com um suspiro de euforia, ela voltou ao silêncio. Matthew se agitou desconfortavelmente. Ele estava contente de que seria Marilla e não ele a dizer a esta criança desamparada que o lar que ela tanto desejava não seria dela. Afinal, eles passaram por Lynde's Hollow, onde tudo já estava escuro, mas não o suficiente a ponto de impedir a Sra. Lynde de vê-los na sua janela. Logo subiram um monte e finalmente entraram na longa alameda de Green Gables.
Na hora em que chegaram na casa, Matthew começou a se acanhar por causa da proximidade da revelação com uma força que ele mesmo não entendia. Não era em Marilla ou nele próprio que estavam pensando, ou sobre a provável confusão que teriam para resolver esse erro. Mas quando pensou naquela eufórica luz sendo extinta dos olhos da menina, ele teve um sentimento desconfortável de que iria presenciar o assassinato de algo. O mesmo sentimento que lhe sobrevinha quando tinha que matar um cordeiro ou bezerro, ou qualquer outra criaturinha inocente. O jardim estava escuro, quando entraram, e as folhas dos álamos sussurravam delicadamente em torno da casa. Escute as árvores falando enquanto dormem, ela sussurrou enquanto ele ajudava a descer da carroça. Que lindos sonhos elas devem ter. Então, segurando apertado a bolsa de pano, a qual continha todos os seus tesouros terrenos, ela seguiu o Matthew para dentro da casa. Capítulo 2. A surpresa de Matthew Cuthbert. Matthew Cuthbert e a égua Lazan cavalgaram confortavelmente durante